Bem-vindo! No capítulo 2 de João, Jesus foi com seus discípulos a Cana para um casamento. Foi lá que Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Para chegar lá, ele andou cerca de 90 quilômetros desde Betânia até Cana, na Galileia. Hoje tenho a chance e a oportunidade de receber dois pastores e professores. Paulo Henrique, que já esteve nos 2 primeiros programas sobre o Evangelho de João, e Samuel Pereira Valério. Samuel já participou do programa em 2022. Bem-vindo, pastor Samuel. Muito obrigado, Xavier, pelo convite, poder estar aqui com vocês novamente, compartilhar desse texto tão rico que é o Evangelho de João, sobretudo aqui o capítulo 2, que certamente nos trará reflexões bastante interessantes nessa tarde. Tá bom, você é da qual igreja? Você é pastor de uma igreja e também você na sua conta Instagram. Hoje em dia é muito importante Instagram. Sim, eu sou pastor auxiliar, faço parte do colegiado de pastores da Igreja Batista Filadélfia, em Lausanne. Ela se localiza na Avenida Dr. Francisco Ranieri, número 117. O meu Instagram é @pr.samuelvalério. Ali você pode me seguir, sobretudo no Instagram eu estou ali, coloco sempre as divulgações sobre as minhas pregações, as minhas ministrações e também aulas, coisas desse tipo, que é uma questão mais de vida acadêmica e ministerial. Obrigado. Talvez depois a gente fale um pouquinho mais do outro. Você fez um livro, podemos lembrar no final desse programa. Pastor Paulo, bem-vindo de novo. Hoje você tem uma ajuda. Capítulo 2 é difícil, interessante. Pode se apresentar também com a igreja e sua conta Instagram. Tá bombando, mais de 100 mil. Já vou lembrar de novo, mas é impressionante. Xavier, boa tarde, pastor Samuel Valério, Deus abençoe. Um abraço. O senhor falou o nome da igreja, eu lembrei. Pastor Ademir Nunes, sim, um grande amigo. A todos os irmãos da Batista Filadélfia também tive o prazer de lecionar ali algumas disciplinas no seminário Eclesia, né? Tem alguns irmãos ali, alguns alunos, pessoas bastante queridas. Um abraço a todos os irmãos. Xavier, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, né? E agora na companhia ilustre do pastor e professor Samuel Valério. E nós vamos trabalhar nesse tema de João, os primeiros milagres de Jesus, as bodas de Caná. Eu tenho certeza que o nosso telespectador só tem a crescer. Se você quiser me acompanhar no Instagram, prpaulo.oliveira, soma com a gente aí. Eu tenho certeza que vai ser um prazer interagir contigo aí. Um abraço, Deus abençoe. Prazer estar aqui. Obrigado. Talvez você pode ler os primeiros 10 versículos, claro. E depois vamos começar. Vamos ler então João capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 8 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Versículo de número 8. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Em outras versões dizem ao mestre-sala. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Obrigado, Paulo. Antes de começar com a primeira pergunta, eu quero mostrar aqui um mapa, da Galileia, do norte do atual Israel. Onde fica Cana, o arqueólogo não sabia exatamente, tem essa possibilidade aqui, mas
com certeza, é a oeste, né? O lado do mar, do lago do Galileu, né? E Jesus passou muito tempo nessa região. E no capítulo 2, vamos ver que ele estava nessa região, Capernaum, e depois sobe, aqui é descer, mas na época a gente trabalha mais com a altitude, topografia. Ele sobe para Jerusalém, que fica lá no meu livro, mais lá, aqui, né? Jerusalém, onde vai no templo. Então hoje a parte geográfica do programa do capítulo 2. E vamos começar, Paulo, com uma primeira pergunta. O fato de Jesus ter ido a um casamento, que naquela época podia durar até uma semana, mostra que ele não se opunha à celebração. Ou seja, festejar, sem excesso, lógico, né? O que você acha de começar, não sei se começa o ministério, acho que sim, pode começar para um casamento, com a inspiração? Isso é muito bonito, né, Xavier? A gente costuma dizer, e acredito que o pastor Samuel deve concordar com isso, o pessoal fala assim, né, em alguns casos, né? Em outros casos hoje está um pouquinho diversificado. O crente não bebe, mas come demais. Então você quer ver o crente ficar feliz, é chamar o crente para uma festa de casamento. Convidou para o casamento, está tudo bem. E essa é uma herança que o cristianismo ou o cristão herda do judaísmo, porque quando você vai falar em festa, em comemorações em hebraico, Hag Sameach, né? Você fala assim, Yom Tov Hag Sameach, é um dia muito festivo, um dia muito alegre. E Jesus, ou o povo judeu, é muito festivo. E normalmente uma festa de casamento, Pessah, que é Páscoa, Hanukkah, e várias outras festividades judaicas, você tem pelo menos o casamento um dia inteiro de preparação e 7 dias de comemoração. Então quando dura uma semana, você tem que preparar, comprar, separar, colher, dependendo da estrutura. Se for num contexto hoje mais contemporâneo, você tem então toda uma estrutura e depois desmontar, limpar. Jesus era muito festivo. O pessoal pensa que o crente não pode festejar, não pode se alegrar. Na verdade é o contrário, porque hoje em dia você vê um fardo muito pesado em cima dos cristãos, né? Quando você tem que andar de cabeça baixa, triste, não. Jesus era alegre, feliz. E é bem peculiar ele começar o ministério dele, no sentido de demonstrar os primeiros sinais, como diz o texto, numa festa de casamento. Eu acho que é maravilhoso isso, serve de um sinal tremendo para nós, que o fato de você festejar não significa que você vai sair da presença de Deus. É muito bonito isso. Você concorda, pastor Samuel, que Jesus quer nossa felicidade? Ele quer nossa felicidade? Tem uma coisa também simbólica aqui? Sim, eu vou também por essa linha. Jesus ele não se opõe à celebração, ao contrário, ele está ali legitimando, né, aquela celebração, e ele tem uma participação muito significativa fazendo o que ele faz ali, que é realizando o seu primeiro milagre, se manifestando ali como o Filho de Deus, aquele que veio para redimir a humanidade do seu pecado. Então, Jesus ele tem essa participação nesse episódio especificamente, e ele legitima e participa, e era muito comum, e possivelmente, apesar do texto não nos apresentar isso de forma explícita, mas de forma implícita, Jesus era conhecido daquela família, porque não estaria presente se não fosse convidado, se não tivesse relacionamento com aquela família. Então, possivelmente, os seus pais e também ele e seus irmãos estavam ali presentes e participaram daquela celebração. E isso é maravilhoso, porque ali Jesus começa a se revelar como Cristo, como o enviado de Deus, e começa a operar os seus milagres de forma maravilhosa. Sim. Eu li um comentário que pode ser um milagre privado, semi-público, né? Porque, como você falou, estava com uma família, né? E essa parte eu achei interessante. Vou continuar com você, pastor Samuel. Por que Jesus diz a sua mãe, a Maria, que sua hora ainda não havia chegando, né? Como você interpreta isso? Tem várias possibilidades, eu acho, de interpretação dessa frase de Jesus para a mãe dele. Eu penso que Jesus ele estabelece um distanciamento entre ele e Maria. Nós temos que nos lembrar que Maria, ela é a mãe de Jesus, mãe biológica, né? O Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria, então Maria
ela concebe a Jesus, mas ela entende o papel de Jesus como Messias. Maria sabia que o que foi gerado nela era a obra do Espírito Santo para a salvação da humanidade. Então, Jesus, ele estabelece ali um limite que a meu ver, o texto apresenta uma certa ansiedade de Maria. Então, Jesus fala, olha, está tudo aqui sob meu controle. Então, é nesse sentido que eu enxergo essa fala de Jesus. Não é uma fala machista, misógina, nada disso, ao contrário, Jesus apenas estabelece que ele tem o controle, ele como Senhor, como Deus encarnado, tem o controle da situação e manifesta o milagre no momento exato, no momento correto. Paulo, você compartilha essa visão do Samuel, porque a gente não espera que Jesus contradiga sua Maia. Também Jesus é onisciente e sabia que ia acontecer. Qual a sua visão sobre isso, Paulo? Xavier, eu corroboro com o que o professor falou. Esse versículo é o versículo de número 4, com uns pontos aqui importantes. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Então, é interessante que assim, Jesus responde para ela que o momento dele ainda não chegou. E que momento é esse? O momento de se manifestar como Filho de Deus, como o senhor falou. Porque se o Filho de Deus vem, o Filho de Deus vem carregado de milagre. O Filho de Deus vem revelar a glória de Deus aos homens. E quando ele fala assim, o que temos nós em comum, isso é profundo demais. Por quê? Porque ele fala de milagre. Maria é um milagre por gerar o Salvador, e Jesus é o milagre por ser o Salvador e realizar o milagre para as outras pessoas. Então, quando ele fala assim, o que temos nós em comum, é justamente isso que o professor falou, totalmente o contrário do que querem levantar. Inclusive, Xavier, eu tenho que abordar isso aqui, porque existe um discurso machista, nesse contexto de João, que Jesus era brutão, que ele chega no templo derrubando tudo, que ele fala mal educado com a mãe dele, vai remontar lá do passado, de quando a mãe dele o procura, e ele aparece e fala assim, você não sabe que eu tenho que fazer a vontade de meu pai? Então são textos que as pessoas levantam em artigos, em livros, em obras, até na internet, e não é isso que o contexto diz. Quando ele fala o que tenho eu contigo, no grego dá mais a ideia do que nós temos em comum. O comum é que a Maria é um milagre e ele é um milagre. E o resultado das ações dele, nesse casamento, é justamente gerar um milagre. Eu finalizo dizendo algo cultural assim, ó. Alguns especialistas dizem, professor Samuel, que é bem provável que a mãe de Jesus fazia parte da organização da festa. Então, como convidada, ia ficar feio não só para todos os outros convidados, mas ela como organizadora, porque isso ia caracterizar falta de estrutura financeira e falta de estrutura organizacional. E aí quando Jesus vem e resolve esse problema, ela sente um alívio. Então quando ele fala o que temos nós em comum, é que ele sabia que ele foi gerado de uma virgem, que ela era um milagre, que ela foi escolhida para realizar um milagre. Mas ele falou assim, ó, por que você está falando que essa é a minha hora de começar? Aí, só que o que ela faz? Como ela já conhecia o filho, conhecia a vontade de Deus, ela não questiona ele. Qual foi a resposta no versículo 5? Tudo que ele mandar, vocês façam conforme a ordem dele. Isso para ficar rapidinho aqui, porque em alguma tradução vem do grego, mulher, ginei, né, em grego, você fala o grego, e às vezes a gente acha que isso é um pouquinho arrogante, mas na época era educada ter de falar mulher, né? Sim. Você quer falar um pouco sobre a tradução? Às vezes temos problema de tradução, né? Ele fala que tem isso com mulher. Aqui no Brasil tem muito dessa cultura. E é engraçado. A senhora, né? Exatamente. Você fala assim, a senhora. Você fala assim, a senhora. Na minha época, por exemplo, se eu chamasse minha mãe de você, de onde tivesse, o chinelo havaiana corria bem na cabeça. Só que assim, hoje, no norte e no nordeste, tem a cultura de você chamar uma criancinha de mulher. Ô mulher, onde você vai? É comum. Era comum ali da cultura judaica tratar a mãe de mulher. Não era falta de educação, mas era um costume cultural. Verdade. Li um comentário, achei interessante. Jesus obedece ao Pai primeiro, não obedece à mãe. Então acho que resuma bem, né? Sim. Não é minha invenção, mas li um comentário. Agora vamos continuar um pouquinho. Vamos fazer um pequeno debate aqui, né?
talvez normalmente não é a emissão de debate, mas vamos falar um pouco sobre o vinho, sobre o álcool, e sei que sempre é um pouco complicado, né, nos círculos evangélicos. Pessoalmente, às vezes eu bebo um pouco de vinho, né, mas graças a Deus eu sei como parar. Só que eu sei também, como sou farmacêutico e estudo bem a ciência, uma vez eu li que cerca de 20% das pessoas têm problema com álcool. Começa a beber e nunca termina, entra no alcoolismo. Então, o que você acha desse aspecto do álcool? Sem falar de vocês, mas talvez você recomenda lá nas igrejas, um jovem te procura, posso beber um pouquinho de cerveja, de vinho, e conecta também com esse milagre, porque eu ouvi falar muito, posso beber vinho porque o primeiro milagre de Jesus será transformar a água em vinho, né? Vou começar com você um pouquinho, pastor Samuel, sua visão aqui. Bem, não existe na Bíblia nenhum versículo que condene o uso de bebida alcoólica, assim, de forma veemente. Olha, é proibido beber. Não, a Bíblia não fala isso claramente em nenhum texto. Aliás, existe um texto, né, de Paulo a Timóteo, que ele recomenda que Timóteo tome um pouco de vinho por conta de uma doença porque naquele contexto ali do Novo Testamento, nos dias de Paulo, o vinho servia como tinha algumas propriedades curativas, então servia para tratar aquela enfermidade que Timóteo apresentava. Mas a Bíblia, ao contrário de que muita gente pensa, a Bíblia recomenda que você não abuse da bebida alcoólica. Eu vou apresentar só aqui o texto, não vou ler os textos, mas apresentarei aqui alguns versículos, alguns textos para que vocês possam depois pesquisar. Provérbios 23, de 30 a 35, fala da questão do álcool, do abuso do álcool e como é maléfico esse abuso. Provérbios 31, de 4 a 7, também tratará desse mesmo aspecto. Provérbios 20, versículo 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Por exemplo, Abacuque 2,15, Isaías 28, 7. Então, a Bíblia é repleta de textos que fala mal do exagero do uso do álcool. Então, se por um lado a Bíblia não condena veementemente, abertamente, que você está proibido de consumir bebida alcoólica, a Bíblia fala em diversos versículos, eu apresentei apenas 5 aqui, mas existem dezenas de outros na Bíblia, que falarão a respeito do exagero do álcool e como ele é maléfico. Provérbios, você vai encontrar muitos versículos que vai falar que aquele que se dá muito ao vinho é tolo. Então, é um exemplo básico, mas muitos outros versículos você encontrará. Então, justificar o consumo alcoólico por conta de uma orientação paulina, por conta de uma doença, no caso da doença de Timóteo, não é possível se pautar nisso para se consumir álcool de forma desenfreada. Então, eu penso que você pode viver sem beber, sem consumir bebida alcoólica. O álcool é um problema social, e muito sério. E quem se envolve nesse mundo, mais de 80% das pessoas não conseguem sair. Então, é muito sério. Então, se eu posso não beber, é melhor que eu não beba do que me dar a beber e depois não conseguir sair desse mal que é tão terrível para a sociedade e que acaba de alguma forma atingindo também a igreja. Obrigado. Pastor Paulo, você quer comentar também sobre a relação talvez entre usar essa transformação de água em vinho para justificar? Talvez só um pequeno comentário, talvez você pode falar melhor. Parece que o vinho nessa época também estava diluído, né? Então hoje você pega um vinho do Chile, não temos muito vinho aqui no Brasil, do Chile, da França, normalmente é em torno de 14% de álcool, que é menos que uma cachaça, que é 40%, o vodka. Mas também que é muito mais que uma cerveja, que é cerca de 4%, 5%. Na época, parece que o vinho era também diluído, então eu não sei exatamente, a gente fala de 2%, 3%, e o vinho que o pastor Samuel falou para utilização medicinal, acho que é bem diferente, porque é realmente para desinfectar, não é para ficar bêbado. Então,
Você quer falar um pouquinho desse, talvez do lado mais histórico da... Eu acredito, Xavier, que esse era um tema para a gente trabalhar um programa inteiro sobre Sim, isso, verdade. porque é muito complexo, né? Além de ser complexo, envolve a vida social, muito bem como o pastor falou. E nós, como pastores aqui, obreiros, jamais iríamos falar que... Porque hoje eu falo muito disso, tem um programa que eu falo disso, eu debato sobre isso também. Hoje você fala aqui no programa, fala assim, não, beber não é pecado, amanhã você vira a esquina da igreja, o cara tá no bar cheio na cara. Verdade. E não é isso que a gente tá falando, né? E alguns textos que o professor apresentou, é exatamente isso. Efésios capítulo 5, versículo 18, não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, e outras versões diz que causa contenda. Falando da lei, se você tomar um copo de cerveja, uma taça de vinho e dirigir, vai no bafômetro, cai. Então, o problema não é você beber uma taça de vinho, o problema é você perder o domínio próprio. Verdade. Entendeu? Porque aí você está pregando na igreja e tal, só que a igreja sempre trabalhou com uma questão... A igreja nunca foi preventiva, ela sempre foi corretiva. Como que é? Pessoal, não pode beber por causa disso, disso, disso e disso. Aí como que é feito hoje? Não pode beber porque é pecado, senão você vai para o inferno. Isso não resolve o problema. E aí como que a gente tem na igreja no contexto? Você tem pessoas que vieram, que tinham problema com bebida, o cara bebia, batia na mulher, o cara bebia, batia no filho, espancava, tinha conta no bar, deixava de colocar coisa em casa para ter essas coisas no bar. Então, de fato, a Bíblia não fala que é pecado beber, mas a Bíblia condena a embriaguez e a falta do domínio próprio. O texto de Timóteo, aí sim seria um texto técnico, e justamente ele é o texto de Efésios, é o texto de 1 Timóteo capítulo 5, quando Paulo vai falar para Timóteo beber um pouquinho de vinho. A gente precisa entender qual era o tipo de problema que Timóteo tinha, e o que o vinho causa com esse processo de beber. Não beba só água. Então, quem entende de vinho hoje? O onólogo. Você vai trabalhar essa questão da quantidade do teor alcoólico, e aí o pessoal vai fazer um levantamento na época do oinos e do tiroche. Vai entrar mas o vinho na época não tinha álcool, a gente não queria entrar aqui. Para finalizar, o Xavier, tem um texto que é bastante contundente, e eu acho que esse texto seria legal para a gente discutir. Diz assim, Mateus 11, 18. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo vinho, e dizem, aí está um comilão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E isso aqui é na palavra de Jesus. Aí a gente pergunta assim, beber é pecado para os extremistas? Aqui o texto, na palavra de Jesus, diz que ele bebia. Não é quem está falando é fariseu, é ele. João Batista não bebia vinho, mas eu bebo. Eu bebia. Jesus pecou? Não. Então onde está o pecado? Na embriaguez. E não ingerir de forma social, saudável. E mais um detalhe para fechar. Sem causar escândalo. Porque a Bíblia fala assim, é impossível que não haja escândalos. Mas ai daquele que fizer o escândalo entrar. Sim, acho que nós três concordamos sobre essa visão. Pode ler para nós ainda o versículo 11, porque pode ler, depois eu faço minha pergunta. Também é sobre uma palavra em grego, né? Semeion, que se pode ser... Versículo 11, Xavier, diz assim, de João capítulo 2, o verso é de número 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tá, então é traduzir por sinal, porque o texto original, sempre lembrando, vem do grego antigo, e em grego antigo é semeion, então foi traduzido por sinal. E muitas vezes a gente fala de milagre, então em teoria é um sinal, pode ser sinônimo, né? Porque aqui você acha que não está usando a palavra dunamis, né? Que é um pouquinho mais um milagre, que mostra mais poder. Xavier, esse contexto, eu vou fazer a leitura do texto grego aqui, para você que está nos acompanhando, que gosta, né, que tem o interesse do grego, a gente sempre faz o uso aqui nos programas. O texto de João capítulo 2, versículo 11 em grego diz assim, Tauten epoiesen arreton semeion, é essa palavra que a gente vai utilizar a ideia do milagre, Ho Jesus en canatis galileians, kai efanerosin ten doxan autu kai episteusan.
auton hoi matiti autu. Essa expressão semeion, que é justamente um substantivo que vai trabalhar, ele é um substantivo, ele é um genitivo neutro, no plural, sinais. Sinais, Né? ok. Na verdade, sinais. Interessante. E é justamente o que o texto diz. Ó. Este sinal milagroso, na verdade, em grego seria sinais, não é? Então é genitivo neutro no plural, semeion, né? Essa terminação ni indica o plural. Qual a diferença então de dunamis ou dínamos por semeion? Porque semeion, ele não indica o final, ele indica o início. E qual é a diferença? Para quem está escrevendo, para quem está relatando, ele pega o início do ministério de Jesus, ele vai falar que esse foi um dos primeiros sinais que Jesus deu. Então ele não tinha noção de que Jesus ia, por exemplo, que Jesus ia curar um cego, que Jesus ia curar um paralítico, que Jesus ia curar uma mulher do fluxo de sangue. E essa expressão dínamos ou dunamis é como se fosse um vulcão entrando em erupção. É como se dentro dele surgisse um poder muito mais forte. Como se o esboçar dele em realizar o milagre fosse uma coisa que gerasse uma visibilidade maior dele, de você olhar e falar assim, poxa vida, parece que teve mais esforço dele. Mas o semeion é um sinal que ele está dizendo assim, olha, ele fez mais coisas, mas ele começa por aqui. Então a diferença é que dunamis dá uma ideia de um poder mais extraordinário. Dinâmico, né? Isso, né? Exatamente. E essa questão do semeion é mais um sinal, até porque quando isso vai acontecer, você percebe que essa é a dica fundamental do texto, ao final. E o seu revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu sei que o tempo é curto, mas só para direcionar o nosso telespectador, Jesus sai do deserto, e ele foi tentado 40 dias e 40 noites, e pode ver que ele é chamado por desjejum aqui. O festa de casamento, assim, agora já que eu fiquei sem comer, sem beber, eu vou para festa de casamento, vou acabar com tudo. Então o que ele faz? Ele vai e realiza um milagre, só que momentos antes ele tinha acabado de escolher seus discípulos. Então quando ele chama Pedro, Tiago e João, se você pegar na cronologia, os discípulos não conheciam Jesus, de fato, quem ele era. Verdade. Aliás, está bem no texto, é para mostrar a para sua os glória, e os né? discípulos passaram a crer nele. Então esse semeion semeion é o sinal, e a partir dali você pode ver que ele começa a trocar as palavras. E aí, só um dado técnico, se você gosta dessas questões, essa expressão semeion vai aparecer no Novo Testamento por volta de 85 vezes. Ah, tá bom. Bom, obrigado aqui, às vezes um pouco de aula de grego, como teve do pastor Paulo. Vamos voltar numa coisa mais social, acho que ele gosta desse tema mais social, pastor Samuel, né? Escreveu um livro, conheci bem a sociologia, a psicologia. Você acha que esse milagre, o sinal, né, teve objetivo social? Evitar que a família passe por um vexame social também, porque parece que na época um casamento sem vinho era já um signo negativo. Qual a sua análise mais sobre a família, esse sinal de Jesus? É possível, né? É uma forma de poder olhar para o texto. Mas eu penso que o texto quer nos apresentar uma outra questão que, para mim, ela é mais fundamental. Jesus, quando ele transforma água e vinho, ele muda elementos de reinos distintos, né? Ele transforma a água, que é do reino mineral, para algo que é do reino vegetal. Jesus transforma a água do reino mineral para algo que é do reino vegetal, que é a vide, né? A videira, que dali vem o vinho. E eu penso que Jesus, na verdade, está querendo nos mostrar que, assim como ele fez com a questão da transformação da água em vinho, ele também pode fazer conosco. E eu penso já no versículo da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, que ele vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós éramos de um reino,
do reino das trevas. E agora, redimidos em Jesus, somos transportados para o reino da luz. Eu penso que isso, Sim. Xavier, essa é a grande questão. E Paulo pegou isso, parece que ele estava olhando aqui para o milagre das bodas de Caná da Galileia, e parece que ele pegou justamente essa chave teológica e trouxe uma aplicação aqui aos Colossenses de uma forma singular. Eu creio que a grande questão está aí, a meu ver. O texto fala-nos dessa crença que a partir desse milagre os discípulos creram em Jesus, porque o que estava acontecendo ali, que Jesus estava fazendo isso já com seus discípulos. E a cruz é o ápice desse transportar o ser humano, o indivíduo, a pessoa, deste reino para o reino de Deus. Se éramos antes filhos da ira, agora somos justificados pela graça de Jesus. E isso que é maravilhoso no texto bíblico, porque a teologia bíblica, ainda que autores distintos possam ter escrito a narrativa bíblica, no caso aqui o Evangelho de João escrito pelo próprio evangelista, pelo próprio João, e a carta de Paulo aos Colossenses, elas se encaixam, elas conversam de uma forma muito natural, porque o Evangelho tem esse poder, ele não fica se contradizendo, ainda que em alguns pontos possa haver algumas discordâncias, entre aspas, né? Mas existe muito mais similaridades do que, na verdade, distanciamentos que muitas vezes as pessoas desejam colocar. E isso que é lindo, mas eu penso que Jesus está apresentando isso. A questão uma questão mais simbólica também, né? A questão simbólica é muito mais latente do que a questão social. Verdade. É claro que é uma forma de ler o texto. É possível. Existia... Não sei, o que o texto nos fala é que existia falta, assim, o vinho estava ali meio que já terminando, e Jesus vai ali e prepara o melhor, né? Que também é algo que nós podemos também pensar nesse sentido. Se vivíamos em um reino algo bom, agora vivemos o melhor em Jesus, que é outra forma também que nós podemos aplicar ao texto e aplicar às nossas vidas espirituais. Creio que isso é muito mais importante. A questão da pessoa ter uma certa condição para fazer aquela festa, certamente era uma família que poderia fazer e convidar muitas pessoas, mas o melhor vinho, aquilo que veio depois da obra de Jesus. Então, o melhor que Deus faz sempre vem depois da obra redentora de Cristo na vida do ser humano. Obrigado pela essa análise simbólica, né? Preparando o programa, eu pensei também no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, né? Essa transformação do antigo pelo novo, transformação da mente, né? E, Pastor Paulo, eu quero ficar um pouquinho mais nessa parte simbólica, né? Porque ele entrou bem, preparei alguma pergunta sobre isso, né? Ele mencionou, o vinho, vem no final, depois da água, né? Porque vamos lembrar, né, o texto que você leu, que o vinho não foi só vinho, foi o meio vinho, né? Se você é enólogo, talvez é um vinho de Bordeaux, da Borgonha, né? Impressionante essa coisa. E pode interpretar na parte simbólica também. Eu acho legal, e assim, não tenho nem muito o que falar nessa questão. Eu acho que isso, se algum judeu fosse fazer a análise do vinho com relação à simbologia, a leitura seria Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8, quando diz assim, o fim das coisas é o melhor que o início delas. Então Jesus vem e fala assim, vocês estão vivendo isso daqui, vocês acham que isso aqui que vocês estão vivendo é bom, mas eu venho mostrar algo mais excelente. Verdade. Então, onde Jesus botar a mão, até uma questão parece profética, né? Mas de fato se Jesus botar a mão, ele pode providenciar para nós o excelente. Uma pequena analogia, né? Pensei agora, né? Acho que o meio vinho do mundo é do Borgonha. Vale 100 mil reais, 20 mil euros. Só que o Jesus não tem valor, né? Não tem. Não é um cabernet, não é uma questão muito, muito, muito mais além do que aquilo que a gente pode pensar, do que aquilo que a gente pode ter experimentado, inclusive. Verdade. E aí, viver com Jesus, Xavier, tem essas nuances. É experimentar todos os dias coisas novas e grandiosas. Amém. Verdade. E só para falar do vinho, e eu vou
ler um versículo do Antigo Testamento, né? Amos 9, versículo 13, final. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Uma coisa profética também, né? Porque eu quero fazer uma última pergunta, mas sobre essa coisa, pastor Samuel, Jesus também mostra, e você falou, achei interessante essa parte de reino mineral com o reino vegetal, primeira vez que eu estou ouvindo isso, muito interessante. O Jesus é o mestre da criação, e a gente volta no capítulo 1, né? Que Jesus era o início e criou todas as coisas. Também quer mencionar sobre essa coisa de um Jesus criador, transformador, né? Sim, o Evangelho de João começa, né, o capítulo 1, justamente mostrando a manifestação do Logos, né, do Verbo encarnado. Sim. Jesus como... E o texto vai narrando esse processo e fala que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. E então o evangelista João narra o esvaziamento de Jesus de uma forma distinta de Paulo, né, quando fala da teoria ali do kenosis, tal, do esvaziamento, mas ele narra também de uma forma singular, né, de uma forma que revela Jesus, revela o Cristo, o Verbo de Deus encarnado, como alguém que está criando todas as coisas. E eu acho até interessante, Xavier, mencionar algo aqui, que nós temos dificuldade, muitas vezes, de interpretar o texto bíblico, porque o texto, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar que Jesus, ele é a primícia da criação, né? E eu penso que se nós pensarmos primícia no sentido de ele ser o primeiro, nós colocaríamos sobre Jesus algo que não lhe é próprio. Jesus se tornaria a criatura de Deus. E eu penso que Paulo, quando está falando a respeito disso, ele está falando que Jesus é o primeiro a criar e não o primeiro a ser criado, porque Jesus é Deus. E uma vez Deus, ele é o primeiro a criar. E por isso João, e aqui cabe muito bem essa analogia quando nós falamos a respeito do Evangelho de João no capítulo 1, porque Jesus, ele é aquele que cria. Tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, Jesus é criador. E isso é muito importante, porque nós precisamos distinguir bem as coisas. Jesus não é uma criatura, não é o primeiro a ser criado. Jesus, ele é criador. Jesus está criando. Quando as coisas começam a existir, Jesus está ali junto com o Pai e com o Espírito, criando todas as coisas. E nós temos que tomar determinados cuidados quando olhamos para o texto bíblico, porque ele pode nos confundir nesse sentido, né? Nos confundir porque temos essa propensão, porque Jesus se encarna, se torna homem, se esvazia da sua glória para poder viver uma vida terrena e manifestar o reino de Deus. Muitas vezes nós temos essa propensão de achar que ele foi criado, que ele é uma criatura de Deus. E não, Jesus, ele sempre foi Deus. Não é um anjo. Né? Ele sempre foi Deus, ele sempre existiu. Então, nós precisamos deixar isso também bastante claro, porque para que a gente possa fazer uma boa exegese, uma boa análise bíblica. Né? E não estou inventando, né? Mas se Deus é capaz de criar o universo, por que não transformar água em vinho, né? Parece sim para ele. Agora, pastor Paulo, né? Uma outra, e vamos terminar sobre essa parte sobre vinho, uma outra possibilidade, talvez que é mais no universo católico, mas ao final também é o vinho, o sangue de Cristo. Né? A gente não comentou isso, né? Você quer falar aqui? Eu sei que no livro de João vamos trabalhar muito depois essa parte, mas essa correlação, porque hoje a gente bebe mais um suco de uva também nas igrejas, por causa do alcoolista, né? Você concorda que o sangue, o vinho é o sangue de Jesus, na simbologia? Sim, eu queria, se você me permitir, Samuel, ou Xavier, 2 minutinhos para comentar uma parte técnica disso que o professor Samuel falou, sobre a questão do primogênito, citando Colossenses capítulo 1, versículo 15, já entro nessa pergunta que você fez.
Eu concordo com isso que o senhor falou, é até uma questão apologética, né? E aí, fazendo jus aqui do grego, Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: Rosestin eikon tu teu, tu aurato, protótocos passis kitseos. E é justamente essa expressão protótocos, que é um adjetivo que o professor Samuel trabalhou. Existe uma diferença de você falar que Jesus é o primeiro a ser criado, que é o que os testemunhos de Jeová usam com uma forma muito errônea, e outras denominações também, para falar que ele é a primeira criatura de Jeová, baseando em Provérbios capítulo 8, versículo 22, e todos os outros textos que é de forma errada. Mas a expressão protótocos, nós temos a junção de duas palavras em grego: proto, que é raiz, e tikto, que é criar e desenvolver, ou seja, ele é o primeiro a criar. É justamente isso que o senhor falou. Então não tem margem nenhuma para você falar que Jesus foi a primeira criatura de Jeová. Quando você vai falar essa ideia, este é o novo cálice, ou este é o novo vinho da minha nova aliança, quando Jesus vai instituir a questão da ceia. Quando se fala de vinho, se fala de alegria. E aí a gente está acostumado nas pregações, né, nas igrejas, de ouvir os pregadores, os pastores falarem, usar esse texto, principalmente em casamento. Olha, pode faltar tudo no seu casamento, mas não pode faltar Jesus, que ele simboliza alegria e tudo mais. Então, o sangue de Jesus, é através do sangue de Jesus que nós conquistamos várias vitórias. A filiação, a reconciliação, a redenção, tudo que é sobre soteriologia, nós vamos conquistar no sangue carmesim. Quem não é crente de antigo não lembra mais dessa expressão, né, pastor? O sangue carmesim, o sangue que verteu na cruz do Calvário. Então eu acredito que, da mesma forma que o vinho pode trazer alegria e transformar uma coisa nova, e principalmente o melhor vinho, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, pode nos transformar. E aí é simbolizado pela água. Isso que o professor falou é muito profundo, né? Que Jesus faz a transformação e muda o estado da questão. Sim. Por quê? Porque quando você recebe Jesus, o sangue de Jesus purifica você. E o simbolismo de você descer a água e subir mostra para o mundo que você agora vai viver o novo. E a Bíblia fala assim: eis que do teu passado não me lembrarei mais, e tudo se faz novo. Porque só Deus tem esse poder na nossa vida. Através do sangue, nós nos transformamos em uma nova criatura. Eu acredito que tem tudo a ver se fizer uma boa análise e uma boa comparação. Obrigado. Vamos continuar, né? O versículo 12, podemos ler. Depois disso, ele foi, então Jesus, a Cafarnaum, eu mostrei, fica lá ainda no norte do atual Israel, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficarão ali não muito dia. Bom, depois, versículo 13, eles vão para Jerusalém. E lá que temos uma... A gente não vai ler aqui tudo versículos, mas o Jerusalém fica bem distante, né? Centenas de quilômetros de distância. Ele vai ao templo de Jerusalém e não gosta de que vê. Tem vendedor no templo, né? Parece que tem comerciante e cambista. O pastor Samuel, o que acontece lá nesse templo? E como era esse templo? Se você sabe, se não, talvez completa o pastor Paulo, né? Aqui a gente grava em São Paulo, tem esse templo de Salomão, que pode ser um pouco parecido, mas você sabe um pouquinho da arquitetura, como era? Você sabe, o pastor Paulo, como era na época? Onde ficaram esses comerciante? Na frente, dentro? Sim, eles ficavam ao redor do templo, né? Ficavam nas laterais, sobretudo nas laterais do templo. E o texto aqui, ele vai começar a tratar a respeito de Jesus. Ele se indigna, né, com aquilo que está ocorrendo ali, porque existem algumas questões que também estão implícitas no texto. Jesus, ele está ali quando irritado, porque existe primeiramente falta de zelo com o templo. Então Jesus, ele está indignado e vai cobrar esse zelo desses cambistas. Nós também, cristãos hoje, contemporâneos e cristãos também de todas as eras,
somos também o templo do Espírito, né? Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16 e 17. Então nós também somos chamados para sermos um lugar de santidade, um lugar, a habitação do Espírito é um lugar de santidade, um lugar que deve estar puro. E o texto de 1 Coríntios vai dizer o seguinte: não sabeis que sois vós santuário e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos sagrados. E o templo, nesse sentido, ele tinha uma simbologia que apontava para aquilo que viria a ser. Nós, hoje, somos a habitação do Espírito. Deus não está mais circunscrito a um ambiente geográfico para sua habitação. Deus habita no ser humano, no indivíduo. Então, nós somos chamados por Deus para sermos essas pessoas. Então, Jesus cobra esse zelo, e essa cobrança deve vir também a nós, no sentido de nós também sermos pessoas purificadas, pessoas santas. Mas também Jesus faz isso porque ele via essa profanação que existia, porque na cultura judaica, no ensinamento do Antigo Testamento, é que cada judeu deveria criar o seu animal e posteriormente levá-lo a Jerusalém para ali sacrificá-lo como sacrifício pelo seu pecado. Mas isso não ocorria mais nos dias de Jesus. As coisas estavam tão secularizadas, e aqui secularismo tem a ver com o secularismo da época de Jesus, não é o secularismo do século XXI, obviamente, mas estavam tão naturalizadas que eles não faziam a mínima questão. Subiam a Jerusalém e ali simplesmente compravam e 5 minutos depois estavam sacrificando. Não tinha significado, o animal não era sem cuidado. Esforço, né? Sem esforço. Exato. E também o cambista, né? Porque, por exemplo, um judeu que vem do Egito era outra moeda e fazer o câmbio na frente, né? Também tem todas essas questões que o texto não está narrando, mas está ali, que estão acontecendo ali naquele contexto. Então, Jesus, ele cobra justamente isso. Olha, vocês precisavam ter feito o que os profetas e a lei deixou, mas eles estavam justamente encurtando, né, o processo. Então eles teriam que criar os animais e apresentá-los como oferta, como sacrifício ao Senhor, mas simplesmente chegavam 5 minutos antes, compravam e entravam para o templo e sacrificavam. Então não havia mais nenhum zelo. E nesse sentido, Jesus se irrita e faz toda aquela derruba ali as barracas, espanta os cambistas para que houvesse o resgate, né, um impacto para resgatar essa questão da santidade do lugar que hoje, como eu já disse, representa a nossa vida como cristão. Eu sou o templo do Espírito. Eu, você, nós cristãos espalhados pelas nações da terra, nós somos o templo do Espírito. Então nós somos essas pessoas onde o Espírito Santo habita. Então tudo isso está nesse contexto. O texto vai narrar apenas o episódio, mas existem outros pormenores que estão aqui interligados com esse texto que precisam ser levados em consideração para nós fazermos uma boa análise. Eu acho que... Não, obrigado. E já mencionou algum versículo depois, né? Porque é a ressurreição em 3 dias. Então, mas foi muito clara a sua explicação sobre esse templo. Agora, pastor Paulo, uma pergunta talvez um pouquinho mais teológica, né? Aqui vemos um Jesus de justiça, não de misericórdia, como no milagre de Caná. No judaísmo, sabe-se que Deus, aqui por meio de Jesus, sempre estabelece um equilíbrio entre misericórdia e justiça. E uma vez um intelectual brasileiro, acho que é o Leonardo Carnal, escreveu num livro, porque se Deus fosse apenas misericórdia, né, o pecado seria ainda mais... A gente faria todo mundo se matando, ainda pior que hoje. E se Deus fosse apenas justo, justiça, ninguém estaria sob o olho de Deus, porque é impossível ser... Nós somos todos filhos de Adão, né? Você também vê uma ligação entre o primeiro milagre do vindo uma transformação e essa parte de um Jesus mais... Não sei se eu posso usar a palavra violenta, o adjetivo violento,
Você conseguir conectar um pouquinho as duas histórias, momentos? Eu acredito que sim, Xavier. Se você analisar, a Bíblia fala que Deus ele é amor, que também ele é justiça. Não é? E essa expressão, quando você vai falar de amor e de justiça, é legal que ele aplica quando ele quer e no momento que ele acha necessário. Ele foi justo no casamento, mas ele foi mais amoroso. E se a gente observar as ações de Deus na sociedade e na nossa vida, a gente percebe que ele é mais amor do que justiça. Mas tem um momento que Jesus vai ser mais justiça do que amor, que é no dia do juízo. Porque a Bíblia fala assim que o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, a gente precisa entender que hoje, quando nós estamos aqui, nós podemos ter acesso a Ele, porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso aos seus amores, às suas misericórdias. E nós temos que procurar hoje fazer a sua vontade e lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. E esse é um dos fatores, ou esse é o fator preponderante pelo qual nós não somos consumidos. Porque se Deus não fosse o amor e não agisse com misericórdia, é bem provável que eu não estaria aqui hoje, nem você, nem o pastor Samuel. Então acredito que tem tudo a ver, mas eu acho que Deus ele tem aplicado o seu amor, sua misericórdia, a sua graça, né? Na verdade, o motivo de nós estarmos aqui e conseguir dialogar, conseguir viver, são as misericórdias do Senhor e a graça dele que tem superabundado nas nossas vidas. Porque também o Deus é omnisciente, né? Talvez um pequeno comentário, um pastor também que falou, eu achei muito legal. Uma vez eu li na Folha de São Paulo, um grande jornalista, que aliás não gosto muito de esquerda, no sentido anticristão, ele falou, mas eu não acredito que um ser humano vai fazer uma coisa de corrupção porque ele acha que Deus existe. E parece um mito, mas eu acho o contrário. Por exemplo, se eu fosse político e eu pudesse entrar na corrupção e ninguém vai ver, eu sempre tenho que pensar, mas Deus está me vendo. Né? Sim. Porque eu acho que assim que é a transformação também do Brasil, e não quero fazer aqui um programa nacionalista, mas eu vejo que talvez se um dia a gente consegue não esquecer que um dia Deus vai também nos... Vai cobrar, né? Vai cobrar. Então, o homem não vou cobrar. Talvez você não vai ver que fez essa corrupção, né? Eu acho sempre interessante, né? Que pensar também numa transformação do país. Sim. Não vindo não existe sempre dos políticos. Às vezes, eu sou suíço, né? Eu falo, às vezes, é a imagem de nós, os políticos, da sociedade, né? É interessante, Xavier, que a gente tem um ditado popular que a gente fala, pastor Samuel, a conta um dia vai chegar. Sim. E assim, se não for aqui, vai ser diante do trono branco. Então, isso que você falou é tão fundamental, é uma questão interna. A mudança, ela é de dentro para fora. Que a gente vai chamar isso de caráter, né? Coisa de integridade. Exatamente. Né? E eu vejo como o tempo, tenho 43 anos, é difícil, porque às vezes eu faço assim, tudo bem, não está tão errado, mas com o tempo, o errado acumula, então... Temos sempre que voltar nessa integridade, essa coisa da transformação. Esse capítulo 2, podemos ir longe na parte simbólica, né? Sim. Me desculpa essa parênteses. Agora, e você, pastor Samuel, o que você acha também desse Jesus um pouquinho mais violento, que não aparece muito na Bíblia? Como você interpreta isso? Porque é um Jesus que derruba as mesas. Então, como eu falei, é uma cobrança, né? Jesus está cobrando ali a santidade, a questão do resgate das questões espirituais judaicas que eram fundamentais para aquele tempo. Então Jesus vai procurar resgatar essas coisas. Jesus, ele não é violento no sentido, né, de Ele está no controle, né? Sim, mas ele está ali limpando a bagunça que está acontecendo, né? Então, ali tem algumas questões litúrgicas, judaicas, litúrgicas, que eram, assim, pertinentes, que não estavam ocorrendo. E Jesus, ao espantar ali aquelas pessoas, os cambistas, e aquelas pessoas, aqueles comerciantes, justamente quer mostrar que é o lugar da habitação de Deus, porque temos também que lembrar, né, que até
o Espírito Santo vir sobre a igreja, o lugar de habitação de Deus, era o Templo de Jerusalém, estava sendo profanado. E a fim de resgatar a santidade daquele lugar, Jesus espanta todas aquelas pessoas. De um jeito razoável, né? Sim. Porque sim. a gente conversou também que você gosta da psicologia, eu gosto da psicologia. Tem uma coisa na psicologia interessante, você nunca deve deixar seu emocional trabalhar. Muitas vezes que eu falei coisa errada, porque estava na emoção. Você tem que o racional chegar. Sim. Imagina a polícia que limpa o templo que está cheio de imundície, ele tem autoridade para fazer. Então, eu acho que é um Jesus que é mestre das emoções dele, né? Ele em controle total, né? Ele fez algo que era necessário ser feito. Sim. A verdade é essa. Ah, mas foi violento. O texto não fala que ele foi violento. O texto fala que ele expulsou as pessoas. É isso que o texto nos fala, certo? Então, nós temos que ficar com o que o texto está nos narrando. Mas, a meu ver, Xavier, Pastor Paulo também, é muito simples. O texto quer resgatar essa questão do lugar da santidade de Deus, o lugar onde Deus habitava precisava ser um lugar santo, sem comércio, com comprometimento pessoal do indivíduo que ia até Jerusalém para servir a Deus através dos seus sacrifícios, algo que não estava ocorrendo. E Jesus, ao fazer isso, restabelece esse tempo. Né? E depois isso dura mais... Porque é bom para conectar, porque o texto é claro, eu acho, não precisa de uma exegese muito complicada. Ele faz isso e os judeus perguntam, mas quais são os credenciais? Porque se eu pego minha imagem, a polícia vem limpar a igreja, porque é um político que tem uma ordem judiciária e manda, né? Hoje em dia é tudo organizado. Então lá o judeu pergunta para ele, mas quem você é para fazer isso? E Jesus lá ele responde que ele tem credencial e diz que reconstruirá o templo em 3 dias. Lógico que o judeu e também o discípulo não entendem, né? Então, a minha pergunta é, você já falou isso, mas vamos primeiro para Paulo. Será que os judeus e os discípulos não tinham conhecimento das Escrituras? Como a gente vai ver no próximo programa com Nicodemos? Até Nicodemos não conhece nada. Qual a sua opinião sobre isso? Sabe o que acontece, Xavier? Tem um contexto, voltando ainda um pouquinho, só para pegar um gancho disso que o pastor Samuel falou, tem um contexto que estava acontecendo quando Jesus chega no templo, que ele está sendo prefigurado em Malaquias capítulo 3. Porque quando fala assim, vocês estão me roubando, ali era para o sacerdote. O que acontecia? Existia uma moeda, era como uma espécie de vale, de que vai, por exemplo, o pessoal que vai em São Paulo, que vai de metrô, tem que passar o bilhetinho lá. Hoje não é o bilhete mais, a impressão é diferente, mudou. Fazia tempo que eu não andava de metrô, fui andar, aquele bilhetinho magnético não existe mais. Você tem que imprimir no celular. Você vai viajar e precisa passar no pedágio. Então normalmente as pessoas têm o sem parar e tem outras empresas que passaram não é fazendo o merchandising de ninguém. Existe uma passagem e nessa época também tinha uma ficha, uma moeda que liberava você a ter acesso ao lugar que era o lugar do sacrifício, que vaticinava a sua oferta, o seu cabrito, a sua ovelha. E Deus fala assim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E essa chamada de atenção não era para o povo, era para quem estava fazendo todo o processo. Essa situação já estava por aqui com Deus. E Jesus não tinha se manifestado como homem ainda no ventre de Maria. Mas por ele ser eterno, estava apontando que ele vinha cobrar. Quando ele chega no templo, e os camaradas estão à torta e à direita, justamente isso que foi comentado. Chega lá, vendendo, colocando coisa. Não é pessoal que quer colocar nos dias de hoje da igreja, nos dias de hoje, está totalmente o contrário, não é isso não. Embora tem muitos lugares que está pior do que estava no templo. Mas assim, quando Jesus chega lá e vê o templo daquele jeito, perdeu a santidade, perdeu o temor, já vinha de longe, não começou ali. E o fato dele derrubar, pode até prefigurar um nervosismo sim, mas era um nervosismo que era para ter sido pior. Que ele faz um chicote, o texto fala que ele faz um chicote e chega quebrando tudo. Não vejo problema, por quê? Porque os caras estavam usando o nome de Deus e as pessoas. E isso deveria ser feito hoje, porque tem muita gente, né, pastor? Usando o nome de Deus e usando as pessoas. Em vão, né? Exatamente. Agora, quando a gente entra
nessa questão que você, profética, que você Nesse levanta, momento, né? agora num quesito mais profético, ó, eu vou destruir e levanto ele em 3 dias, Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição. Aí Sim. você pergunta, mas eles não tinham noção, nem os judeus, nem os discípulos, de quem Jesus era? Olha só, Xavier, ter noção é uma coisa, mas saber de fato era só na explicação. E sabe o que a Bíblia fala? Que os discípulos vivem com Jesus, viu tudo isso, viu milagre, viu morte, ressurreição, viu Jesus fazendo tudo, do começo ao fim. Pegou o semeion, pegou o dunamis, pegou tudo. Só que no final, o texto de João vai falar assim, ó, e soprou em seus olhos e uma escama caiu dos seus olhos. Como que uma escama caiu dos seus olhos. E assim conseguiram compreender quem era Jesus. Mesmo estando lá... Pedagogia. Exatamente. Era muito real. Mas Jesus precisava explicar. Só que os discípulos, o que fez com que os discípulos conseguissem entender quem era Jesus, foi a existência de Jesus neles e eles em Jesus. Por quê? Do colegiado dos 12, só um apostatou. Os 11 ficaram, deu o pontapé inicial na igreja. E quem era de fora? Saduceus, fariseus, essênios, zelote. Por que não conseguiu pegar e entender? Porque aí agora vem uma advertência. Porque está aparecendo nos dias de hoje o evangelho fast food. Tem que ser agora. Se não estalar o dedo e não fizer o milagre para mim, não funciona. E a Bíblia fala o quê? Na pessoa de João Batista. Desde o tempo de João até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Se não tiver esforço, não vai ver o milagre, não vai ver Jesus e não vai ver as coisas acontecendo diferente. E interessante que aqui me parece que Jesus estava falando sobre o seu maior milagre, né? A sua ressurreição, né? Mas até Nicodemos, a gente vai ver no próximo programa, que era um grande intelectual, entende nada, né? Jesus precisava explicar, né? Nascer de novo, né? Sim. E você já mencionou isso, o pastor Samuel, porque os judeus respondem, né? Esse santuário foi edificado em 46 anos, é um pouco complicado de ver, porque tem uma restauração, parece, né? E você quer levantá-lo em 3 dias, né? Me parece, o Paulo já falou, hoje em dia somos muito materialistas, no sentido de, da matéria, né? Sem muito espiritualidade, né? Porque assim, e a gente volta, né? Jesus está falando do outro reino, né? Não desse reino aqui, também podemos conectar com o vinho, no reino transformado, né? Sim. E você já mencionou, né? Como você explica até para as pessoas da igreja, né? Porque talvez isso é o combate que temos sempre. Jesus, como o pastor Paulo falou, Jesus está falando do seu próprio corpo, do seu próprio sacrifício, está aí do versículo 18 em diante, né? E os próximos versículos. Jesus está falando claramente do seu sacrifício. Apesar de estarmos aqui no contexto do início do seu ministério, Jesus já está apontando para 3 anos futuros, onde ele iria realizar o maior dos seus milagres, que era a sua morte e a sua ressurreição. Sim. Ele veio para isso, né? Jesus não foi morto unicamente pelos judeus ou por toda a classe política e estrutura social da sua época. Não, quem veio para morrer foi o próprio Jesus. Ele diz que ele tinha poder de dar a sua vida voluntariamente e também poder de reavê-la. Ele faz isso de forma voluntária. Então não é judeu que é culpado, não são os escribas, os fariseus, não é o contexto político, os políticos da época, nem Pilatos, nem Herodes, eles não são culpados. O culpado da morte de Jesus é o pecado, a humanidade, e para satisfazer a ira de Deus, Jesus vem, morre para que eu fosse perdoado, você querido, todos nós seres humanos que cremos no sacrifício de Jesus e que recebemos a sua obra nas nossas vidas, entendêssemos isso e fôssemos resgatados para Ele. Então, Jesus está apontando única e exclusivamente para isso. Jesus está falando de si mesmo, não está falando de outras coisas. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, que é o maior milagre do Evangelho, é o maior milagre que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano.
Não há maior milagre do que a regeneração do indivíduo e a salvação da sua alma. Esse é o maior milagre, e isso que Jesus está apontando, sem dúvida nenhuma. Sim, vou ler de novo, né, o versículo mais famoso da Bíblia, né, da Bíblia cristã, né, 3,16, a resposta de Jesus para Nicodemos, que vamos tratar no próximo programa, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em francês já sabe de cor, em português mais difícil, mas é o resumo dos resumos, então o que você falou. E é isso, não sei se você quer comentar, antes que a gente vai pela... Não, para mim é isso, eu concordo, Xavier, não tenho nada para adicionar. É verdade, foi bem resumido. Ô Xavier, solta o 3,16 de cabeça aí, francês, aí o pessoal gosta. Não, hoje não. Senão vamos fazer em grego, vai ser chato, em inglês, né? Mas tá me testando, né? Não. É que o pessoal gosta, depois o pessoal comenta lá. Tá bom. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Como estresse, né? É bonito. Eu não sou professor. É isso que eu falo, professor. Esse programa aqui, ele gera conteúdo demais no sentido de grandeza, sabe? O que tem nesse programa, você pega um Xavier que não nasceu aqui no Brasil, que vem da Suíça, vivência em França, viajou agora para a Europa. O senhor que possui um doutorado com comentários riquíssimos. A gente engrandece um pouquinho com o grego, com o hebraico. E é verdade, Xavier, esse programa aqui tem feito a diferença. E eu falo isso porque, assim, as pessoas que têm chegado até o canal, que pela misericórdia de Deus, o pouco que tem chegado através da minha vida, tem deixado o comentário, né? E tem falado que realmente tem crescido. E desculpa até esse gancho, mas eu não esqueça você de se inscrever no canal, comentar e compartilhar com seus amigos, porque esse conteúdo gratuito para você enriquece o seu grupo de amigos, a sua igreja, e a gente faz isso, que é pelo reino de Deus e para ajudar você a se achegar mais em Jesus. Amém. Obrigado. Né? E também pensando, né, como o YouTube é global, né? A população da África acho que é 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Temos muitas pessoas que falam português, Angola, Moçambique, a gente fala agradece esse público, e também fala muito francês na África. Então, quem sabe, né, um dia a gente faz uma tradução lá para o povo. Ô Xavier, francês. Não te cortando, mas inclusive teve um irmão que fez um comentário no primeiro vídeo de Marcos. Ele estava escutando o programa do Vejam Só lá do Japão. E aí eu falei do conteúdo de Marcos, então ele está lá em Nagoya, está acompanhando a gente. Lá do Japão fez um comentário escrito aqui no canal. Então assim, esse alcance é gigante, né? A gente realmente global, chega longe. De novo, eu agradeço o YouTube, né? Porque eu repito, talvez se o YouTube fosse francês ou não sei o que, não quero ofender também o francês, mas tem uma nacionalidade, mas talvez seria proibido. Então o YouTube nos deixa falar pelo mundo inteiro. Tem a liberdade, né? Isso é interessante. Até quando a gente não sabe mais tratar, né, pastor? Agora, se você pode talvez ler para nós os versículos 23 a 25, e vamos terminar aqui. Pastor Paulo, se você quer ter... 23 diz assim, João capítulo 2, versículo 23. É isso. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Me parece que conecta um pouco com o que eu falei, né? Não estou pagando imposto, mas Deus está vendo, né? Exatamente. É dura eu essa estou palavra. pecando, ele já sabe que é beber mais álcool, pecado sexual, qualquer pecado. Ele sabe no financeiro, né? É a sua interpretação, que o final Jesus sabe. Não dá para enganar ele. Eu acredito que assim é uma pancada. Aqui é uma pancada, né? Aqui ele dá uma pancada, porque só isso aqui ele fala o seguinte, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Na verdade, Xavier, eu falo que a igreja, a igreja não está buscando mais os dons espirituais, né? Isso é fato. Eu sou pastor pentecostal, mas de cunho intelectual, mas acredito muito nos dons espirituais. Eu acredito na continuidade dos dons espirituais, só que eu vejo uma falha da igreja, pastor,
A igreja não busca o discernimento, o dom, a Bíblia fala de um dom, 1 Coríntios capítulo 12, do discernimento de espírito. E esse texto prova isso, que Jesus conhecia as pessoas por dentro. Isso aqui é muito profundo, por quê? Porque ó, o que a gente não gosta dessa, né? Eu sou perfeito, não sou hipócrita. Exatamente. O que os caras difícil, querem? Passar a mãozinha na cabeça, fazer carinhozinho, bajulação, tapinha nas costas. Eu não estou falando de mau atendimento. É totalmente o contrário. As pessoas devem ser bem tratadas, mas bajuladas não. E o que Jesus fazia? Olha só. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram seus sinais milagrosos e estavam realizando milagres e queriam o seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles porque conhecia todos. Ou seja, tá vendo o meu milagre? Joia. Tá vendo o que eu estou fazendo? Bacana. Mas eu sei o que você quer de mim. Em Mateus ele fala, eu não conhecia você, né? É duro, é muito duro. E aí finaliza o seguinte, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. O que é isso aqui? Isso aqui é uma maturidade muito grande. Você saber o que Jesus mandou você fazer, o que é para você fazer, sem precisar que alguém vaticine o que é para você fazer. E de novo eu não estou falando, porque tem gente que fala assim, pastor, não, meu negócio não é com homem, é com Deus. Não respeita a autoridade, não respeita pastor de igreja, se rebela contra o ministério. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de você ter convicção daquilo que Deus te deu, independente da avaliação do homem ou não. E você chegar nessa maturidade realmente fazendo o que Deus quer que você faça, é difícil. E Jesus falava isso daqui, por quê? Porque ele sabia e tinha um discernimento de espírito. Quer buscar um dom espiritual? Língua é top, profetizar é top, curar é top demais. Mas busca o discernimento de espírito, você vai ver como você vai crescer na graça. Obrigado pela sua conclusão. Talvez você quer mais, mas senão vamos concluir agora também com o pastor Samuel. Sobre esse teste, você quer comentar outra coisa sobre o início de João capítulo 2, né? Eu penso também que esses versículos finais aqui apontam para a onisciência de Jesus, mostrando mais uma vez a sua deidade, né? Mostrando que Jesus é um ser divino. Ele conhece o coração das pessoas. Jesus conhece o coração daquelas pessoas que estavam ali com outras intenções e não com intenção propriamente em conhecê-lo como Senhor, como Salvador de suas vidas. Então Jesus ele conhece o coração dos seres humanos e não existe, as pessoas não tinham compreendido a sua mensagem, porque primeiro que estava no começo e segundo que não estava claro ainda para elas de uma forma bastante explícita. Isso foi ocorrendo com o tempo, mas depois que a plenitude da sua mensagem foi anunciada, mesmo assim, muitos não compreenderam e muitos deram as costas. Então Jesus ele não estava impressionado. Quem se impressiona com multidão sou eu, quando vou pregar num lugar que está cheio. Você, talvez, com os seguidores que você tenha na sua rede social, Jesus não se impressiona com multidões. Jesus conhece as pessoas, conhece o coração. A onisciência de Jesus está sendo manifestada. Ele conhecia o sentimento, aquilo que estava passando, os interesses das pessoas. E isso não impressionava. Então, eu posso me impressionar com um grande número de pessoas, ficar nervoso, falar, gaguejar, mas Jesus não tinha isso. Jesus falava porque conhecia. E porque conhecia, falava e anunciava o reino de Deus. Obrigado. Eu acho que o próximo programa com Nicodemos, você não pode faltar, porque é exatamente isso. O Nicodemos estava perdido, mas Jesus sabia tudo, né? Amém. Amém. Você quer uma última palavra? Vamos concluir aqui, pastor Paulo? Só agradeço mais uma vez, prazer estar aqui com o senhor. Deus abençoe. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Xavier, muito obrigado por esse convite. Obrigado a você, que sempre abrilhanta aqui esse programa e está sempre crescendo aqui nesse canal que tem feito você alcançar níveis maiores na teologia brasileira. Obrigado. Tchau, tchau. Au revoir em francês. Bye, bye em inglês. Tchau, tchau.